Se você começou a jogar Honkai Star Rail agora, muito provavelmente você vai cometer algum dos erros que eu vou falar nesse vídeo se você não assistir ele até o final. E se você já joga faz bastante tempo, é possível que você sofra uma pequena nostalgia assistindo esse vídeo aqui. Então vamos começar falando sobre gastar jades estelares no banner padrão do jogo. Eu sei que você pode ficar tentado a gastar suas jades nesse banner, principalmente por causa dessa recompensa aqui que quando você usa 300 passes Star Rails, você pode escolher um personagem. Claro que os personagens que estão aqui são extremamente bons, extremamente úteis, tirando a Himeko, beleza? Mas em geral, você vai deixar de utilizar esses personagens com o passar do tempo. Conforme mais e mais personagens limitados forem chegando ao jogo, esses personagens eles superam muito os personagens do banner padrão. Então por isso não é muito recomendado você estar utilizando suas jades para comprar esse tipo de passe aqui. E sim, vale muito mais a pena você focar em comprar o passe especial de Star Rail, para você estar puxando esses personagens novos que estão vindo muito bufados, muito fortes e que valem bastante a pena e vai compensar muito mais na sua continha. Aproveitando que a gente já está nessa aba, vamos falar do segundo erro, que é você nunca atirar no banner de cone de luz do personagem, tá? Tem muito jogador que só atira nos personagens, eles não querem saber de cone de luz. Ou então às vezes pensa que não vale a pena e não sei o que. Só que, mano, os cones de luz, principalmente dos personagens limitados 5 estrelas, eles são muito fortes. Cone da Silicone, do Jin Yuan, mano, quem já viu sabe como faz diferença ter um cone desses na sua conta. Então é muito importante você reservar um pouco ali de jade estelar para estar tentando pegar um cone 5 estrelas limitado também, que assim como os personagens limitados, também são extremamente mais fortes do que os cones de luz 5 estrelas padrão, inclusive mais fortes também do que o cones de luz 4 estrelas. Então é bem importante você gastar um pouco de recurso nessa área aqui também. E o nosso próximo erro de iniciante tá aqui, justamente na tier list, cara. De você não conferir nenhuma tier list antes de começar a upar os seus personagens. Eu sei que muita gente não leva a tier list em consideração, e eu também acho que você não deve levá-la 100% em consideração quando for pensar, né, em fazer os seus personagens, deixar ele forte ou não. Porque, por exemplo, aqui a gente vai ter a Herta que tá no D, e de fato ela não é uma personagem assim absurda, mas tem muita gente que upa ela no talo e consegue passar o Mach 10 com ela. Então não quer dizer que quem tá aqui não vai conseguir passar todas as coisas que tem no jogo. Porém, essa tier list aqui, principalmente do Pridewin.gg, galera que joga faz um tempo já conhece, é bem conhecida, você sabe que aqui tem uma certa credibilidade, que é uma tier list feita por jogadores que já jogam o game faz algum tempo, então eles vão te falar quais personagens vão facilitar a sua vida ou não. Então você conferir isso daqui, principalmente quando você está iniciando o jogo, para saber qual personagem gastar os seus recursos, principalmente em Star Rail, que é um jogo que te dá muito poucos recursos, no caso, né? Recursos muito limitados. É importante você saber qual personagem você deve ou não upar primeiro, tá bom? Não quer dizer que você não deve upar os personagens, só escolhe qual vai upar primeiro ou não. E já que a gente tá falando de upar personagem, cara, não esquece também de upar aqui o meu canal, velho. Me ajuda com o seu like, com o seu gostei, com a sua inscrição se você estiver curtindo, tá? E confere os outros links, porque a gente também tem Twitch, tem Twitter, tem Instagram, tem várias redes sociais para falar de Star Rail, todos nós juntos como uma comunidade, tá? Então, sem mais delongas, bora continuar aqui. E o quarto erro que eu diria para você que tá começando é você querer upar todos os seus personagens, sabe? Igual eu falei no erro anterior, Star Rail ele te dá recursos extremamente limitados, tanto que até hoje, mesmo jogando todos os dias durante mais de 5, 6 meses de game, já eu jogo desde que o jogo lançou, beleza? E mesmo assim, eu ainda não tenho todos os meus personagens, por exemplo, no nível máximo, cara, que realmente consome muito recurso para você colocar um personagem no nível máximo. É muita coisa que você tem que farmar, muito tempo que você tem que gastar, tá bom? Então isso é só um exemplo bem básico. A gente nem chegou a falar de rastros, de cone de luz, de relíquia. Então é muita coisa, beleza? Então escolhe alguns personagens, os que você mais gosta, dá uma pesquisada ali e forma 2 times de 4 personagens para você upar, né? Primeiramente, para você focar nesses personagens. Daí depois que esses 2 times estiverem bem fortes, para você conseguir concluir o Mach 10 com facilidade, aí você pode começar a distribuir seus recursos, né? Com mais glamour. Aí você escolhe o que você quer upar, o que você não quer upar, se você quer testar um personagem bom, um personagem ruim, beleza? Mas enquanto isso, é ideal você tentar
otimizar o seu gasto de recursos. E o erro dessa vez agora é pra galera preguiçosa, tá? Uma bronquinha aí pra galera que não gosta de ler as habilidades dos personagens. Eu mesmo me incluo nisso, tá? No começo do jogo eu jogava muito com o Dan Heng e eu não li as habilidades dele. Eu sabia mais ou menos o que fazia já por causa que eu já tinha jogado com ele, então eu já tinha uma noção de como funcionava. Só que olha que bacana, mano. Uma habilidade dele é suprema. Se você não ler, você não vai saber de uma coisa extremamente importante. Ele vai causar 400% do ataque de Dan Heng como dano de vento, porém, se o inimigo estiver sofrendo de lentidão, o multiplicador de dano da perícia suprema aumenta em 120%. Como que você vai descobrir isso se você não ler a habilidade? Não sei. O jogo não vai te dar um indicativo ali de que a skill aumentou. A não ser que você seja muito perceptivo e você perceba que todo personagem que está sofrendo lentidão ali acaba recebendo um dano maior da ultimate do Dan Heng. Mas se você não parar para ler isso, você vai demorar muito mais para descobrir. Então ler as habilidades do personagem é extremamente importante, tanto para você saber como jogar com esse personagem, quanto para você montar um time específico para ele. Sabendo dessa habilidade aqui do Dan Heng, por exemplo, você já sabe que é interessante você colocar no time dele outros personagens que possam causar lentidão nos inimigos. Então, por exemplo, um Welch casaria muito bem no time junto com o Dan Heng. Então é importante você ler as habilidades de cada personagem do jogo que você se interessar. Uma coisa muito importante, um erro muito comum, é você não adicionar amigos de levels mais baixos, você não gerenciar a sua lista de amigos. No caso tá? Eu dei meu personagem para você usar. Eu vou ganhar 2.000 de créditos toda vez que você usar meu personagem. E isso vai multiplicando. Se outras pessoas forem usando também, eu ganho mais 2, mais 2, mais 2. Tanto que por dia, mais ou menos, eu ganho uns 20k aí, uns 20.000 de crédito só das pessoas estarem utilizando os meus personagens. Isso é bastante recurso, mano. Bastante recurso mesmo. Então, bastante importante você estar gerenciando a sua lista de amigos, vendo os amigos que não estão ativos, tirando eles da lista, sempre tentando adicionar pessoas de levels mais baixos para elas estarem utilizando os seus personagens emprestados, tá? Vocês podem ver que na minha lista de amigos que eu tenho vários amigos que estão levels extremamente baixos, 14, 16, 21, 23, tá bom? Isso daqui me traz muito recurso no longo prazo. Então, se você não estiver fazendo isso, mano, essa é a hora de você fazer. E agora vai uma diquinha extra, tá? Um erro extra aí, digamos assim. Eu não sei se eu falei que ia ser 7 ou não. Acho que eu falei que ia ser 6, mas se eu falei que ia ser 6, então vai um extra pra você, tá? Se você tá começando, é muito possível, né? Muito provável que você não veja os eventos especiais, que é essa aba que fica aqui embaixo. São eventos que não acontecem exclusivamente dentro do Honkai Star Rail, porém, eles vão te beneficiar, vão te dar premiação dentro do Honkai Star Rail. Então é importante você sempre estar verificando aqui essa aba para ver o que está rolando no momento. Diz agora, você já cometeu algum desses erros? Você já viu alguém cometendo isso? Ou será que você conseguiu, mano, passar longe de tudo isso, sabe? Você começou desde o início já sabendo o que fazer. Eu quero saber aqui nos comentários. E lembrando você, se você quer ser um youtuber de sucesso aqui nessa plataforma também, eu tô deixando um curso muito massa para você que eu fiz, eu aprovo e funciona, tá bom? Então vai lá, dá uma olhada, dá uma conferida que vai te ajudar a ser um youtuber de sucesso aqui e ganhar dinheiro com isso, tá? Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo, valeu e fui!